Começa agora, na Rádio Católica de Osasco, programa Na Força da Fé. A apresentação, Padre Nilson Mota. Olá, muito bom dia, eu sou o Padre Nilson Mota, estamos começando aqui pela Rádio Católica de Osasco o programa Na Força da Fé. No programa de hoje, nós vamos meditar uma passagem que está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7, e vamos passear também por outros versículos para te ajudar a crescer na fé. O programa Na Força da Fé tem esse objetivo, levar você a uma experiência com Deus através da Sagrada Escritura, através da oração, através do testemunho e na troca de experiências. Mas é claro, você está convidado a nos acompanhar aí através do nosso facebook.com/Rádio Católica de Osasco, pelo Instagram, @Rádio Católica de Osasco e nosso WhatsApp 940053900. Você envia a sua mensagem, faça os seus comentários e nós estaremos aqui sempre à sua disposição, rezando por você e rezando por toda a sua família. Neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nada melhor do que intensificar as nossas orações para então fazer uma experiência verdadeira com Deus. Então seja muito bem-vindo, é a Rádio Católica de Osasco, sempre à sua disposição. Eu quero rezar por você, apresentar suas intenções diante de Deus, quero trazer o texto da Sagrada Escritura, minha experiência de fé, para que você tenha uma fé robusta, uma fé firme e na força da fé sejamos vencedores. E é claro, para a gente começar muito bem o nosso programa, a gente precisa da graça e da força do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não vai muito longe não, nós precisamos que o Espírito Santo conduza inteiramente a nossa vida. Então eu convido você a rezar comigo agora, pedindo que o Espírito Santo tome conta da nossa história, o Espírito Santo conduza toda a nossa vida, porque qualquer que seja o trabalho de evangelização, pequeno ou grande, ele precisa ser conduzido pela graça do Espírito Santo. Então vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo conduza a sua vida, que ele seja o consolo para a sua alma. Nós vamos ouvir essa canção que vai nos ajudar a entrar nessa dimensão de intimidade com o Espírito Santo. Vamos escutar juntos. Sinto tua presença, vem tocar em mim, Espírito Santo. Vem no mais profundo do meu coração. Espírito Santo, consola minha alma, restaura as minhas forças, consola minha alma, restaura as minhas forças. Vem, Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus.
Deus. Consola minha alma, restaura as minhas forças, consola minha alma, restaura as minhas forças. Vem Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus. 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 Esse é o programa Na Força da Fé aqui pela Rádio Católica de Osasco. Você sabe que o programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 10 às 11 da manhã, e fica muito melhor com a sua companhia. Escutando a gente aí pelo aplicativo, escutando e participando com a gente pelo Facebook, assistindo através do Facebook e, é claro, compartilhando com outras pessoas também. Então, o programa Na Força da Fé, toda sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã. Compartilha aí, facebook.com/Rádio Católica de Osasco. Segue a rádio aí no Instagram, @Rádio Católica de Osasco, e nós estaremos juntos evangelizando toda a nossa diocese, mais ainda com as nossas redes sociais, através das nossas transmissões, chegando em todos os lugares onde Deus quiser que cheguemos, com a sua ajuda, com você compartilhando aí todo o nosso trabalho. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você confia em Deus? Se você pudesse medir agora aí qual que é o nível da sua confiança, tivesse um instrumento que você pudesse medir o nível da sua confiança em Deus, onde é que estaria agora? Onde é que está o nível da sua confiança em Deus? Eu quero contar uma história para você. Talvez algum dia você tenha até já escutado essa história, mas ela vai nos ajudar a meditar agora em que nível está a sua confiança em Deus. E você vai poder responder aí nos comentários, nas nossas postagens, vai poder responder e dizendo qual é o nível da sua confiança em Deus. Mas talvez não, padre, eu não quero dizer qual é o nível da minha confiança em Deus, mas só responda se você confia plenamente no poder de Deus aí na sua vida. Mas eu vou contar essa história que diz o seguinte: um grande navio transatlântico singrava por mar aberto. Havia tranquilidade a bordo. Sorrisos de festa e despreocupação pontilhavam a viagem serena de passageiros e tripulantes. Subitamente, desabou uma terrível tempestade, fazendo estremecer o gigantesco navio que balançava como uma indefesa casca de noz. Meu Deus, estamos perdidos, repetiam todos.
uma única pessoa conservou a calma absoluta na hora do pânico geral. Um garoto de 7 anos. Era filho do comandante. Intrigados, passageiros e tripulantes o interrogaram. Como é que você não treme de medo na situação infernal que estamos vivendo? O rosto do garotinho se iluminou enquanto respondeu: por que temer e tremer? Papai está ao leme. Ele é o maior. A nossa vida, a vida é caminho, jornada, marcha, travessia. E no meio dessa travessia existem situações difíceis. Existem momentos de felicidade, sem dúvida alguma. E graças a Deus, eles são maiores. Mas existem momentos que a tempestade bate à nossa porta. E aí, como esse navio que fica pequeno diante de uma grande tempestade. São caminhos difíceis. No entanto, nesses caminhos, se a gente está na presença de Deus, a gente vai rasgando esses caminhos e vai andando sempre. Exupéry escreveu assim: uma vez traçado o caminho, só há uma coisa a fazer: segui-lo. Na companhia de quem você está seguindo o seu caminho? No barco que você está aí navegando, quem é o comandante? No barco da sua vida, quem é que está à frente? Quem é que está cuidando de todas as coisas? Eu fiquei impressionado ao ler essa pequena parábola com a tranquilidade do garotinho. Essa tranquilidade é a expressão daqueles que confiam plenamente quando o pai está ao leme, quando o pai está no controle de tudo. Quem é que está aí no controle da sua vida? Na jornada cotidiana da nossa vida, é preciso armazenar esperança, armazenar fé. Sabe, os momentos em que a gente vai trilhando com muita tranquilidade, com muita alegria, participando ativamente da vida da comunidade. Esses momentos são momentos que nos ajudam a ir como que armazenando, a ter uma reserva de fé para os momentos de dificuldades. Para que quando chegar a tempestade, a gente diga assim: papai está ao leme, papai é que está conduzindo todas as coisas. Claro que esse pai é Deus que conduz todas as coisas. É preciso ter entusiasmo, é preciso ter coragem, é preciso ter força. Nas travessias e nas lutas do dia a dia, com ventos favoráveis ou com ventos contrários, é preciso entender a presença de Deus em todas essas situações. Vida plena, à luz do Evangelho, é sempre luta e conquista. E em meio às alegrias e tristezas da nossa vida, Deus está presente. Ele nunca se ausentou da nossa vida. Viver é caminhar, e caminhar sempre com a presença de Deus. Quem que está no comando da sua vida? Eu fiz essa pergunta: você confia em Deus? Você é capaz de medir se existisse um instrumento, você é capaz de medir o tamanho da sua fé ou a intensidade da sua fé? Sabe quando é que a gente consegue medir isso? Embora não tenha um instrumento para que a gente faça essa aferição, mas a gente consegue verificar a intensidade da nossa fé mediante os problemas que aparecem. Porque quando está tudo bem, é bem fácil se relacionar com Deus. Quando aparecem os problemas, aí nós precisamos voltar-nos inteiramente para Ele, e é possível então fazer a aferição da nossa fé. É claro, isso aqui é só como que uma comparação, porque não dá para dizer, olha, eu tenho 10 metros de fé, o outro tem 30 e o outro tem 50, não. Mas para dizer que nos momentos das dificuldades nós somos capazes de enxergar a presença de Deus na nossa vida. Então você pode responder aí como é que está a sua confiança em Deus, até não respondendo para nós aqui nos comentários, mas na sua intimidade com Deus. Qual o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Sabe por que eu digo isso? Porque a fé que move a nossa vida, ela não é simplesmente fruto de um esforço humano.
ela é fruto da ação da graça de Deus em nós. Então, quanto mais você se relacionar com Deus, quanto mais você estiver na presença de Deus, mais você vai saber exercitar a sua fé. Como é que está a sua fé? Eu quero rezar por você hoje, você que está triste, você que está vivendo uma situação difícil de depressão, que aliás sempre começa com a tristeza, aquele sentimento de uma tristeza profunda que vai abrindo caminhos para outras coisas difíceis acontecerem. Para você que talvez está pensando no suicídio, quantas pessoas têm nos procurado nas nossas paróquias, têm procurado nos momentos de atendimento para falar a respeito dessa situação tão difícil que é o desejo de tirar a própria vida. E quantas pessoas acabam tirando a própria vida porque não tem uma orientação, não tem uma palavra, não tem um incentivo. Aliás, ainda não fizeram uma experiência com Deus, que aliado depois com uma terapia, com o tratamento, ajuda a pessoa a sair dessa condição. Mas eu quero rezar por você, para que você tenha ânimo, para você que está na depressão, para você que está na tristeza, para você que tem pensamentos de suicídio, para você que está aí na ansiedade, e dizer para você: papai está ao leme, papai está no comando. Para que temer e tremer diante dessa tempestade, se o Senhor está cuidando de tudo? É essa palavra que eu quero partilhar com você hoje, que está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 7 e seguintes. Eu vou ler essa palavra daqui a pouco, partilhar com você. Mas olha só, nós vamos ouvir mais uma música, mas antes quero dizer para você uma novidade. A Rádio Católica de Osasco agora está no YouTube. É isso mesmo, nós queremos expandir cada vez mais o nosso trabalho de evangelização. Então faz o seguinte, vai lá, Rádio Católica de Osasco, se inscreva, ative o sininho ali para receber as notificações, e sempre que a gente estiver aqui ao vivo, sempre que tiver uma programação, você vai receber a notificação para estar junto, evangelizando, em sintonia com Deus, crescendo na força da fé. Rádio Católica de Osasco aí no YouTube, se inscreva e também ative o sininho das notificações, e nós vamos sempre estar juntos, querendo ser a sua companhia em todos os momentos. Papai está ao leme, não se esqueça disso. Deus está cuidando de todas as coisas. Prepare aí a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, e aí nós vamos de música, Tu És Meu Tudo, que é mais uma das canções do meu CD Intimidade Divina. Vamos ouvir juntos. Nada me falta se eu te tenho, só tu me basta, nada mais quero. Nada me falta se eu te tenho, só tu me basta, nada mais quero. Tu és meu tudo, nada me falta. Tu és meu tudo, nada mais quero. Tu és meu tudo, só tu me basta. Tu és meu tudo, meu Senhor. Nada me falta se eu te tenho, só tu me basta, nada mais quero.
falta se eu te tenho. Só tu me basta, nada mais quero. Tu és meu tudo, nada me falta. Tu és meu tudo, nada mais quero. Tu és meu tudo, só tu me basta. Tu és meu tudo, meu Senhor. Tu és meu tudo, nada me falta. Tu és meu tudo, nada mais quero. Tu és meu tudo, só tu me basta. Tu és meu tudo, meu Senhor. Programa Na Força da Fé aqui na Rádio Católica de Osasco. Continuo insistindo com você para nos seguir aí no Instagram, @Rádio Católica de Osasco, também facebook.com/Rádio Católica de Osasco, para você compartilhar toda a nossa programação aí com os seus amigos, compartilhar com todos aqueles que você sabe que precisa da presença de Deus. E lembrar, já disse e repito para você, nós estamos aí também no YouTube, Rádio Católica de Osasco. Faça a sua inscrição, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e nós estaremos sempre juntos rezando. Eu sou o Padre Nilson Mota e agora quero partilhar com você a palavra de Deus. Você já ouviu essa pequena parábola que introduziu aqui essa nossa reflexão exatamente para dizer que nas dificuldades da vida, nas tempestades todas, Deus nunca se ausentou. Ele está sempre presente na nossa história. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, capítulo 5. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E eu vou começar aqui numa partezinha do versículo 5. Quero passar com vocês pelo versículo 7, mas antes, veja aí como começa a parte B, a parte C do versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, a parte C. Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. É formidável isso. Aliás, ele está repetindo aquilo que no outro texto da Escritura já tratou a respeito disso. Não é a primeira vez que você fala a respeito da soberba e da humildade nesse contexto. Deus resiste aos soberbos, porque o soberbo, o orgulhoso, ele mesmo estabelece um muro de separação que o impede de se relacionar bem com Deus. Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Bom, você se remete a um outro ensinamento do Evangelho a respeito desse versículo. Os humilhados serão exaltados. Aliás, é o ensinamento de Jesus insistente com os seus discípulos, que algumas vezes discutiam entre eles quem seria o maior e quem ocuparia um cargo de destaque. Jesus ensina o caminho da humildade. Quem quer ocupar o primeiro lugar, não, que seja o último de todos. Santa Teresinha dizia isso, né? Eu quero sempre o último lugar, porque pelo último lugar ninguém briga por ele. Ninguém briga para sentar lá no último lugar. Então, caminho da humildade, estreita.
o seu relacionamento com Deus. E aí o versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós. Você lembra como é que foi a nossa introdução? Quando o navio está bem tranquilo, de repente vem uma tempestade que abala tudo e tem alguém ali que não se preocupa diante dessa tempestade. E todas as outras pessoas até acham estranho, porque unicamente aquele menininho, aquela pessoinha ali, não se preocupa diante daquela tempestade terrível. E a razão de não se preocupar, ele responde. Todos ficam intrigados, mas ele responde. Meu pai está ali no comando, meu pai é que está conduzindo. Lançai sobre ele, lançai sobre o Senhor toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós. Deus nunca se ausentou da nossa história. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Vai medindo o nível da confiança em Deus só pelos momentos bons. Então passa um momento de dificuldade e diz, Deus se ausentou, Deus não olha mais para mim. E começa a dizer assim, porque tanta gente tem progresso e eu não tenho nada, porque só comigo? E começa a fazer esse tipo de questionamentos que são ciladas do inimigo para te colocar em um combate com Deus, e não é esse o objetivo. E faz com que algumas pessoas até beirem a blasfêmia até. Cuidado com isso. Deus nunca se ausentou da sua vida, de jeito nenhum. São Pedro ensina assim, lançai sobre ele toda a vossa preocupação. O que é que te preocupa hoje? Qual é a causa da tua preocupação? Você pode talvez fazer um exercício aí e colocar quais são as suas grandes preocupações agora? E aí, no meio de todas essas palavras que você identifica de quais são as suas preocupações, onde é que está Deus? Onde é que está Deus aí na sua vida? Então, se você fez isso, se você começa a fazer todas essas anotações aí, e aí coloca tristeza, desemprego, as dívidas, começa a colocar todas as suas preocupações, preocupação que você tem com os filhos, preocupação com o seu casamento, preocupação com os relacionamentos. Só que você tem que se perguntar também, onde é que está Deus? No levantamento de todas essas situações difíceis que eu estou identificando na minha vida. Bom, fez isso? Não conseguiu, em primeiro lugar, colocar Deus no centro? Então pegue um outro papel, vamos fazer diferente agora, vamos reescrever a história. Pegue uma folha em branco e vamos reescrever a história. E coloca Deus no centro. Coloca Deus no centro. É um exercício muito prático isso mesmo. Você coloca Deus aí no centro, coloca Deus no centro e depois daqui você vai então puxando todas as linhas para identificar quais são as suas preocupações, mas todas elas que se remetam a Deus. Lançai sobre Ele as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós, Ele nunca nos abandonou. Faça isso então. Se você fez a primeira lista e talvez até empolgado com as orientações que eu estava dando, foi colocando tribulação, a tristeza, o desemprego, o relacionamento, e foi colocando as dívidas e tanta coisa. E aí eu perguntei, onde está Deus? E aí você tem que, no meio desse turbilhão de problemas, no meio desse tanto de dificuldade, achar um espacinho para Deus. Então começa diferente. Coloca primeiro Deus. Deus no centro da sua vida. Deus no centro da sua história. E começa então a lançar sobre Ele todas as suas preocupações. Lançar no coração de Jesus, que é fornalha ardente de caridade, todas as suas preocupações, todas as suas inquietações. Existe uma resposta para a nossa vida, para as nossas inquietações, que só Deus pode dar. Aliás, a igreja nos ensina isso. Jesus é a resposta última e definitiva para todas as nossas inquietações. E tantos homens e mulheres que nos precederam na vida de fé dão testemunho disso. Viviam como que atirando para todos os lados, querendo encontrar resposta para suas inquietações. Mas o dia em que abriram o coração e deixaram Deus entrar, encontraram a resposta para todas essas inquietações. Onde está Deus na sua vida? Onde está Deus na sua história?
Então eu volto aqui ao exercício. Se você primeiro colocou todos os problemas, e eram tantos, mas tantos, que só depois você teve que espremer aí um cantinho para colocar Deus, reescreva a sua história, colocando Deus em primeiro lugar. E depois, vá lançando sobre Ele todas as suas preocupações, todas as suas inquietações. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele cuida de vós. Como é que você vai fazer para lançar então as suas preocupações diante de Deus? Através de uma vida de oração. Não há ninguém que consiga ter um progresso na vida espiritual, ter uma quietude aí no coração, diante de tantas inquietações, se não tiver uma vida de sintonia com Deus através da oração. A oração é o sustento para a nossa alma, vai nos fazer mais próximos de Deus e nos dará força para enfrentar todas as dificuldades da vida. A oração. A oração, inclusive, sabe que ao dizer para você assim, olha, quais são as suas dificuldades, coloca aí num papel, coloca toda aí, faz um círculo aí com todas as suas dificuldades. Há uma tentação do diabo, exatamente, de nos levar para longe de Deus, de achar que a gente pode resolver as coisas por conta própria. Todas as pessoas que acharam que podiam resolver as coisas por conta própria, ou até dizendo assim, eu tenho muita força de vontade, eu vou vencer, eu vou conseguir superar, desistiram, porque não conseguiram, que não tinham força de vontade suficiente, e ninguém define aí um pouco aí o que é essa força de vontade. Talvez alguns definam como força da mente, assim. Força de vontade, sabe o que é? É a ação da graça de Deus na sua vida, porque se você contar em primeiro lugar com a ação da graça de Deus, você vai vencer. Ele tem cuidado de vós. E aí diz, a tendência é querer colocar todo esse turbilhão de problemas e se esquecer de Deus. É uma armadilha do diabo para que você se afaste do Senhor. Uma armadilha do diabo para que você se perca no caminho aí da verdadeira vida. Então pensa bem. Versículo seguinte aqui da carta de São Pedro diz assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você viu que coisa linda? Qual foi o caminho percorrido por esse pequeno conjunto de versículos aqui da carta de São Pedro? E eu fico surpreso, maravilhado com tamanha sabedoria que só pode ser proporcionada pela graça do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando se começa a falar assim, quem é Pedro? Quem é Pedro aqui na história bíblica? Aquele que foi o primeiro entre os iguais? Geralmente diz assim, Pedro, um homem muito rude, teimoso, semi-analfabeto, queria resolver as coisas na base da espada, na base da luta, queria se ver livre do domínio do Império Romano, na base da luta armada, nada de paz, de tranquilidade, nada disso. De repente, escreve essas coisas maravilhosas para nós. Você está anotando aí esses versículos? Está riscando aí na sua Bíblia? Então, eu tenho certeza que você vai ter um progresso na sua vida de fé quando você começa a gravar no seu coração estes textos da Sagrada Escritura, porque, como eu já disse em programas anteriores, eles vão servir para você argumentar com Deus, conversar com Deus com o argumento da Sagrada Escritura. Mas eu quero que você guarde bem aí esses versículos. O versículo 8 e seguintes, porque eu quero continuar falando com você sobre cada um deles, e principalmente aqui, que depois de um tempo de tribulação, o que acontece com a nossa vida? Depois de um tempo de tribulação, o que acontece com a nossa história? Anote aí então. Nós vamos continuar lendo primeira carta de São Pedro, capítulo 5, e depois de termos
fixado na nossa mente o versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós, nós vamos depois voltar ao texto, primeiro para falar sobre a sobriedade e a vigilância, sobre os ataques do diabo e o que acontece quando a gente resiste firme na fé. Então, aguarda aí. Continua aí com a sua Bíblia, porque nós vamos ouvir mais uma canção para que você entenda o seguinte: você não está só de jeito nenhum. Estas canções bem calmas que você está ouvindo hoje são canções do meu CD Intimidade Divina, volume 1 e volume 2, e tinham esse objetivo mesmo, te ajudar a entrar aí no cantinho do seu quarto, numa solidão acompanhada da presença de Deus, para que você fizesse uma experiência na solidão, acompanhado da presença de Deus, entrasse na relação de intimidade com o Senhor. Então escute essa canção, ela vai te ajudar. Ele é o meu Jesus. Sei que não estou só, ao meu lado está meu Jesus. Eu não temerei, a Ele estendo as minhas mãos. Ele me levantará, Ele me guiará, me sustentará. Ele é o meu Jesus. 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 Rádio Católica de Osasco, esse é o programa Na Força da Fé e é claro, você
deve compartilhar com todas as pessoas a nossa programação aí no nosso facebook.com/Rádio Católica de Osasco. Já está acompanhando pelo Facebook, então compartilha com outras pessoas e nós vamos juntos evangelizar. Também siga-nos aí no Instagram, @Rádio Católica de Osasco. Anote o nosso WhatsApp, porque você pode mandar o seu pedido de oração a qualquer momento, 94005-3900. E também, lembra, nós estamos no YouTube, Rádio Católica de Osasco. Se inscreva, ative o sininho e vamos juntos evangelizar. Quero mandar um grande abraço para todos aqueles que estão sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Católica de Osasco, que nessa nossa diocese tão grande tem conhecido a Rádio Católica de Osasco, tem compartilhado a nossa programação, e eu tenho certeza, você está evangelizando. Quando você compartilha uma mensagem de salvação, uma mensagem de bênção, uma iniciativa de evangelização, você está evangelizando também. Quantas pessoas que fizeram uma experiência com Deus ao ouvirem uma palavra de bênção proclamada através dos meios de comunicação? Então não perca tempo não, viu? Tem gente que tem uma velocidade muito grande em espalhar notícias mentirosas, notícias ruins. A maldade impera e vai tão rápido. Então vamos também ser espertos e vamos começar a compartilhar mais ainda a mensagem da palavra de Deus para que chegue aos corações. E nós estaremos sempre juntos aqui em intercessão, rezando por você e rezando por toda a sua família. Quero que você volte comigo aí no texto da primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Vamos agora no versículo 8, com esses dois verbos aqui. Ser sóbrio e vigilante, sobriedade e vigilância. Aliás, essas duas palavras, sede sóbrios e vigiai. Quer dizer, essa sobriedade de vida, ela também está ligada aqui à humildade. Quem é sóbrio é aquela pessoa que não tem excessos na sua vida. Então, está com tanta sobriedade que é capaz de reconhecer que há uma dependência total de Deus. Então essa sobriedade, ela está intimamente ligada à humildade. Mas também, quando ele diz assim, sede sóbrios e vigiai, sede sóbrios e vigilantes, ou sede sóbrios e vigiai, é para que, mesmo aí nessa sua sobriedade, mesmo na sua tranquilidade de vida, é preciso ter um espírito de sentinela, tá sempre a postos, vigiai. Em seguida ele diz por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Lembra que eu rezei há pouco pedindo por quem está na depressão, na tristeza, com problemas de ansiedade, mas eu foco aqui na tristeza. Sede sóbrios e vigiai. Começa a aparecer aí alguma entradinha de tristeza na sua vida, toma cuidado. Começa a procurar ajuda. Isso aqui é ser sóbrio e vigilante. Quando você reconhece que precisa de ajuda. Porque o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Quer dizer, está esperando abrir só uma brechazinha. Abrir uma brecha é suficiente para que ele entre e destrua tudo. Uma brecha só. Talvez diga assim, mas uma brechazinha, uma fissurazinha é suficiente? É suficiente. As grandes derrotas em Israel é porque vacilaram e abriram brechas para o inimigo. As grandes derrotas lá na estrutura dos gregos se deu também porque vacilaram, acharam que não tinha problema, e aí o inimigo vai infiltrando, e de repente estão derrotados. Mas você talvez se insista comigo, mas só uma fissurazinha é suficiente? É suficiente. Sabe que existem países que, para viver na tranquilidade, eles precisam estar monitorando sempre os diques que os protegem das grandes águas. E, porque são países baixos, então tem lá os diques que os protegem das grandes águas. E o monitoramento é tão constante que uma fissurazinha já os preocupa. Não pode ter. Aliás, a gente já viveu experiência terrível aqui no nosso Brasil, infelizmente, em que morreram centenas de pessoas porque barragens não foram monitoradas devidamente. Então começa uma fissurazinha,
não é nada, não se preocupa. É assim, vai infiltrando e destrói tudo. Então imagina que é essa palavra que Deus quer colocar no seu coração hoje. Tá um fiozinho de tristeza aí, uma fissurazinha aí de um problema que está tentando entrar na sua vida. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, vos odeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar, procurando sempre um momento de fraqueza. Por isso que nossa insistência aqui no nosso programa, na força da fé, para que você seja fortalecido na fé. Exatamente porque se você assistir os documentários que falam a respeito da caça, o leão, por exemplo, querendo atacar ali a presa que vai servir de alimento, você vai perceber o seguinte: quando é que a presa é atacada? Ele fica de longe olhando assim, esperando a vulnerabilidade, que ela seja vulnerável. Então, ela vai estar sozinha, ou sozinha ali, ou longe do rebanho. Olha que coisa que é bom para a gente meditar. Longe do rebanho, nós somos presas fáceis do diabo. Longe da igreja, longe da comunhão com os irmãos, da vida em comunidade. Então volta lá, o leão fica olhando de longe, olha de longe, espera que a presa fique sozinha, a mais indefesa, que está longe do rebanho, porque se estiver junto com os outros, ela está protegida. Está ali, junto com os outros, está protegida. Na barca de Pedro você está protegida. Na igreja você está protegido. Então, o leão fica esperando esse momento. Então, quando vê um momento de fraqueza, quando vê a vulnerabilidade, está meio doentinho, está mancando, está ali machucadinho, então ele corre, e abocanha então a sua presa. Essas comparações são usadas exatamente para a gente entender isso. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Como é que você pode vencer essas situações e fechar todas as brechas que existem aí na sua vida e que te impedem de viver plenamente em Deus? Como é que você tem que fazer? A resposta está aqui, versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé. Mas você vai dizer assim: Padre Nilson, tá difícil porque tem muito sofrimento, estou com muita dificuldade, as coisas estão difíceis aqui em casa. Nós todos estamos vivendo situações difíceis, cada um a seu modo, é verdade, mas olha o que diz a carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos, agora, vamos lá, versículo 9. Que primeira resposta para você que está dizendo aí, está difícil, não, resistir firmes na fé. É combater, ser combatente. A vida cristã, a vida em Deus não é para covardes, não. Para quem acha que, meu Deus, azar, você sabe disso, né? Não é para isso, não. Vida. Não é para isso. É para corajosos. Corajosos. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Não é para você dizer assim: como sofro, só eu que sofro, ninguém mais sofre. Cada um sofre, cada um tem o seu sofrimento, cada um tem as suas lutas de cada dia, você sabe disso. Eu tenho as minhas lutas, você tem as suas lutas, você tem as suas preocupações. Mas lembra o que a palavra de Deus diz hoje? Lançai sobre mim todas as vossas preocupações, lançai sobre ele as vossas preocupações, pois ele tem cuidado de vós. Sabe quando você chega à noite em casa, toma o seu banho, vai dormir ali, olha, antes de dormir se coloca na presença de Deus e apresenta assim: Senhor, tudo isso que aconteceu durante o meu dia, eu quero colocar no teu coração, quero colocar aqui no centro do teu coração, para que o Senhor cuide de tudo, para que você tenha uma noite de descanso tranquila, para que no outro dia você continue resistindo firmes na fé, porque a noite aí de sono é só uma pausa para refazer as suas forças. No outro dia você vai continuar lutando, resistindo firmes na fé. Mas aí você diz assim: eu tenho muito sofrimento,
esse sofrimento sem a presença de Deus, sabe o que vai trazer para você? Tristeza e angústia. Sofrimento sem a presença de Deus, você não vai conseguir entender o verdadeiro sentido do sofrimento, você não vai conseguir enxergar a presença de Deus aí. Então, sofrimento, se você está vivendo aqui, olha, resistirem firmes na fé, é certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Então, resista firme na fé, seja firme na tua vida de fé, frequente a vida da tua comunidade. Nós estamos aí voltando, graças a Deus. Frequente a vida da tua comunidade. Não está conseguindo ir na igreja por conta da epidemia, tem tantos outros meios agora da gente estar em comunhão, para a gente não se perder na nossa vida espiritual. Mas eu quero que você guarde esses versículos aqui, são poucos, de 6 a 11 só. Mas olha só o que diz o versículo 10. Depois de ter sofrido um pouco, que é sofrimento na presença de Deus, saber enxergar a presença de Deus mesmo aí nos momentos das dificuldades. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus. Olha aqui, anota tudo isso. Depois desse tempo aí, que você vai levantar, dar a volta por cima aí, olha aqui que o Senhor diz. Ele vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. Vai te devolver a dignidade. Foram dias de vergonha, dias de tribulações, dias de tristeza. Depois de uma noite de tristeza, a alegria vem logo pela manhã. Ele vai te restituir a força. Olha o resultado de você resistir firme na fé. Olha o resultado de você ser sóbrio e ser vigilante. Olha o resultado de você lançar sobre o Senhor todas as suas preocupações. Ele vos aperfeiçoará. Você vai sair mais forte. Você vai sair mais forte depois desse tempo de sofrimento. Ele vos aperfeiçoará, vos confirmará. Vai confirmar você na vida de fé. Confirmar você no seu ministério. Confirmar você aí na vida da sua comunidade, vos fortalecerá e vos estabelecerá. Então mantenha-se firme na presença de Deus. Não desanime de jeito nenhum. O desânimo também é essa brecha que se abre na nossa vida, para que o inimigo vai entrando, está desanimado mesmo, então o inimigo vai entrando para derrubar mais ainda. E para pisar em cima. Mas olha aquele que persevera, o que acontece. Vou repetir de novo. Vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. E aí eu termino com uma pergunta para você. Que consequências traz a confiança em Deus na sua vida? Quais as consequências? Lembra que eu disse assim, se você tivesse um instrumento para medir o tamanho da sua confiança em Deus, qual seria a sua resposta agora? Mas agora a pergunta é outra. Que consequências traz a confiança em Deus na sua vida? Você, anota aí, que consequências traz a confiança de Deus na sua vida? Depois você pode partilhar com a gente aqui, dando um testemunho disso. Mas também, uma outra pergunta. Você é do tipo que se deixa vencer pelos obstáculos? Ou procura superá-los? Então, se deixa vencer pelos obstáculos, primeiro você tem que perguntar, que consequências traz a confiança de Deus na minha vida? E segundo, você é do tipo que se deixa vencer pelos obstáculos ou procura superá-los? As respostas todas estão aqui para você, de bandeja. É Deus falando com você, Deus colocando na sua mão a resposta. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11. Está aí na sua mão a resposta de Deus para a sua vida. Só não trilha esse caminho de vitória quem não quer, porque Deus está colocando a vitória na sua mão. Deus está colocando a vitória aí na sua vida. Há alguns dias eu disse aqui que o impossível de hoje é o milagre de amanhã. E muita gente compartilhou essa frase, dizendo que o impossível de hoje era o milagre de amanhã. E então, tomando posse disso, você que tem acompanhado a programação aqui sabe. Qual que é o seu impossível? Lembre-se disso. O impossível de hoje é o milagre de amanhã. Mas resista firme na fé, porque depois desse tempo de tribulação, você vai ser mais forte. Você vai ter mais fortaleza em Deus. É verdade. Quem passa por uma tribulação
Quem passa por sai vencedor aí, quem passa por uma doença. Eu passei pelo coronavírus, pelo Covid, saí do coronavírus, do Covid com anticorpos para continuar aí a minha vida. Quem passa pela tribulação, passa. Se for só passar por conta própria, não acontece muita coisa não. Mas passar pela tribulação com Deus presente, não tenha dúvida de que você vai sair mais forte. Ele vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. O versículo 11 termina dizendo assim: a Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Para dizer assim, depois de tudo isso, depois dessa fortaleza, depois dessa graça, depois dessa bênção, é o Senhor quem conduz todas as coisas. A Ele pertence o domínio, Ele é o Senhor da sua vida, Senhor da sua história. E onde Jesus é o Senhor, não tem espaço para o inimigo. Onde Jesus é o Senhor, não tem espaço para esse leão que está rodeando aí, procurando a sua fraqueza para tentar te devorar. Onde Jesus é o Senhor, não tem espaço para o demônio. Declare então que Jesus é o Senhor da sua vida. E eu quero rezar por você. Eu vou lembrar novamente essas duas perguntas que eu fiz: que consequências traz a confiança em Deus na sua vida? Você pode ir nos comentários aí, colocando a sua resposta. Você pode ir colocando aí as suas respostas, colocando as suas inquietações diante de Deus. Que consequências traz a confiança em Deus na sua vida? E você é do tipo que se deixa vencer pelos obstáculos? Aí você vai fazendo seus comentários, me marca lá também, porque depois eu posso até te responder, a gente pode compartilhar aí as ideias, que consequências traz a confiança em Deus na sua vida. Eu posso te ajudar. E depois, você é do tipo que se deixa vencer pelos obstáculos ou procura superá-los? Me marca lá, a gente vai partilhando as ideias, vai lá no @Rádio Católica de Osasco no Instagram, depois me marca também nos seus comentários aí no Facebook, no Instagram, e a gente vai conversando junto e vai partilhando as ideias. Eu vou te ajudando com a minha experiência de sacerdote, não tão grande assim, mas eu posso te ajudar pela palavra de Deus, que é aquela que conduz inteiramente a nossa vida, não tenha dúvida disso. E agora, vamos nos colocar diante de Deus? Você que está desempregado, que está doente, que está triste, esse mês, e não só esse mês, né? Sempre a gente lembra das pessoas que estão na situação de depressão, de angústia, de ansiedade, que atentam contra a vida. Então coloco todas essas intenções diante de Deus e quero rezar para que você seja agora tomado pela presença de Deus, pela fortaleza do coração do Senhor. Nada de deixar o desânimo tomar conta da sua vida, a tristeza tomar conta da sua história. Senhor Jesus, eu creio firmemente que o Senhor está aqui. O Senhor prometeu que onde 2 ou mais estivessem reunidos no seu nome, o Senhor estaria presente. E o Senhor está aqui. Então queremos lançar no teu coração, Senhor Jesus, todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor Jesus, e cura os doentes, doentes da alma. Cura, Senhor, as doenças do corpo, aqueles que estão com dores nos ossos, problemas de infecção no sangue, infecção na urina, as mulheres que pedem a graça de ter um filho. Toma conta, Senhor Jesus, de todos aqueles que passam por situações difíceis, porque os médicos disseram que estão com doenças incuráveis. Cura, Senhor, as dores mais profundas do corpo e da alma. Cura as dores de cabeça. Cura, Senhor, a angústia do coração, das mães que estão preocupadas com os filhos. Cura, Senhor, a angústia do coração das mães que se preocupam: como é que vou fazer agora com meu filho voltando para a aula? Como é que eu vou fazer? Cuida, Senhor, de todas essas preocupações. O Senhor pode todas as coisas. Lança, Senhor, o seu olhar de bondade, de compaixão e de misericórdia para a vida de cada um desses teus filhos e filhas. Eu confio em Ti e sei que o Senhor pode todas as coisas. Coloca a sua vida nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Que ela
te proteja, que ela cuide de você. Como mãe que cuida do filho, a mãe, com todo o amor formoso, vai te levar para diante de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero te abençoar. Abençoar você, abençoar sua família, abençoar o seu impossível. O impossível de hoje é o milagre de amanhã. Lançai sobre o Senhor todas as suas preocupações. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente se encontra sempre aqui às sextas-feiras, na Rádio Católica de Osasco, das 10 às 11. E é claro, nos caminhos da missão e, sobretudo, no vínculo perfeito de unidade que é a Santíssima Eucaristia. Deus te abençoe, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você ouviu na Rádio Católica de Osasco, programa Na Força da Fé. Apresentação, Padre Nilson Mota.